Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 23. Nainam Chin... Desculpa, vou recomeçar. Nainam Chindanti Shastrani Nayam Dahati Pavaka Nachainam Kledayanti Aponasho Satyati Marutaha nunca. Enam, esta alma. Chindanti, pode cortar em pedaços. Shastrani, armas. Nunca. Enam, esta alma. Dahati, queima. Pavakaha, o fogo. Nunca. Cha, também. Enam, esta alma. Kledayanti, umedece. Apaha, a água. Nunca. Shosayati, seca. Marutaha, o vento. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Significado: todos os tipos de armas, espadas, armas incandescentes, armas pluviais, armas na forma de tornados, etc., são incapazes de matar a alma espiritual. Além das formas modernas de fogo, parece que havia muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar, éter, etc. Mesmo as armas nucleares da Idade Moderna são classificadas como armas de fogo, mas antigamente havia outras armas feitas dos diferentes tipos de elementos materiais. As armas de fogo eram neutralizadas por armas de água, que atualmente são desconhecidas da ciência moderna. Tampouco os cientistas modernos conhecem as armas do tipo tornado. Entretanto, quaisquer que sejam os dispositivos científicos, a alma nunca pode ser cortada em pedaços, nem aniquilada por armas, mesmo que utilizadas em grande quantidade. Os Mayavadis não podem explicar como a alma individual veio a existir simplesmente por ignorância e, em consequência, foi coberta pela energia ilusória. Nem jamais foi possível separar as almas individuais da alma suprema original. Ao contrário, as almas individuais são eternamente partes separadas da superalma. Por serem eternamente sanatana, as almas individuais atômicas, elas são propensas a ficarem cobertas pela energia ilusória, afastando-se da companhia do Senhor Supremo, assim como as centelhas do fogo, que, apesar de terem a mesma qualidade do fogo, tendem a apagar-se quando fora do fogo. No Varaha Purana, as entidades vivas são descritas como partes integrantes do Supremo, de quem estão separadas, e, segundo a Bhagavad Gita, elas se mantêm nesta posição eternamente. Logo, mesmo após livrar-se da ilusão, o ser vivo permanece uma entidade viva separada, como fica evidente nos ensinamentos que o Senhor transmite a Arjuna. Por seu intermédio de conhecimento que recebeu de Krishna, Arjuna libertou-se, mas ele nunca se tornou uno com Krishna. Vou ler novamente o verso. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Vou só fazer um comentário rápido desse verso. É porque está repetindo assim a ideia, né? Está dando exemplos, porque muita gente que tem contato a primeira vez tem essa dificuldade de compreender que da eternidade da alma, assim, na verdade as pessoas em geral sabem que a alma é eterna, mas a questão que chama de reencarnação ou transmigração entre corpos e tal, então só para estar reafirmando essas ideias, né, de que a alma é eterna, não é destruída nem morta, não tem início nem meio nem fim. Só que eu me lembrei no significado de Prabhupada, quando eu estava lendo, eu me lembrei de uma comparação. Ele fala, né, que nós somos partes do todo, partes de Deus. Prabhupada fala aqui, né?
que é como uma parte do fogo que sai do fogo, continua sendo fogo, mas chega uma hora que se apaga. Só que nós, como entidades vivas, a gente não apaga quando está fora do Deus, né, do Supremo. Nós estamos em ignorância, tá? Esquece, mas depois que a gente se aproxima de Deus, a gente desperta, né? Então, quanto mais próximo, fala, o fogo, né? Quanto mais próximo do fogo, mais incandescente. Mas aí eu me lembrei de uma forma, né? Ele diz assim, né? Quando Arjuna recebeu o conhecimento de Krishna, ele se libertou, mas nunca se voltou a ser Krishna. Nunca, por mais que essa diferença entre a teoria Vaishnava e a Mayavada, que Prabhupada fala, né? Porque tem algumas filosofias que dizem, né, que quando a gente liberta, nós nos tornamos juntos de novo para o todo, separa e volta e perde a individualidade. Já na teoria Vaishnava, nós saímos do parte do todo, adquirimos nossa individualidade, mas quando a gente desperta, atinge a liberação, nós continuamos individuais, não perdemos a individualidade no corpo do todo novamente. Aí eu me lembrei, quando eu estava lendo aqui, do leite. O leite em si, ele pode se tornar manteiga, pode se tornar coalhada, pode se tornar iogurte, queijo, vários tipos de queijo. Mas um queijo nunca volta a ser leite. Iogurte nunca volta a ser leite. Mas fazem parte do mesmo material, da mesma matéria-prima que é o leite. Não sei, eu estava lendo aqui, veio essa ideia, assim, então, pode agir a liberação, mas por mais que seja parte do todo, nunca volta a ser o todo. Por mais, não é que ser queijo é inferior, a gente é inferior à suprema personalidade de Deus, mas atinge a qualidade, atinge a liberação. Não é que ser queijo é ruim, ser queijo é muito bom, mas o queijo nunca volta a ser leite. Não sei se deu para entender essa comparação. E aí? Isso Uma metáfora, né? É a metáfora que ela usou. Nesse caso, ela está falando sobre a evolução, né? Da transformação de um para outro, né? Mas isso não perde também a supremacia, a questão da qualidade, tá? Você aprendeu nessa vida, né? Se aproximou da suprema personalidade de Deus, da verdade absoluta, né? Transformado, quando ela faz essa comparação, né? Quando retorna, Não volta a ser leite. não volta mais a ser esse ser condicionado que eu estou aqui agora nesse momento. Vem em outro corpo, com outras características. Quando atinge a liberação, a gente não volta para o corpo de Deus. Continua individual. Continua com a sua individualidade, com a sua personalidade. Esse é o personalismo, a diferença do Vaishnavismo para algumas outras religiões é essa questão do personalismo. De manter a individualidade. De manter a individualidade e do impersonalismo. Que o Prabhupada citou, né? Eu lembrei disso que o Prabhupada citou aqui, né? Os Mayavadis não podem explicar como a alma individual veio a existir simplesmente por ignorância e, em consequência, foi coberta pela energia ilusória, né? A teoria Mayavadi é essa, de que não existe um Deus, um ser como uma pessoa, um ser pessoal, né? E sim uma grande mônada, uma grande energia que se reparte, que por algum motivo se reparte, nesse caso seria para evoluir, se reparte em centelhas pequenas, a gente evolui, a gente, quanto entidade viva, evolui, depois de evoluir, volta a fazer parte do todo, perdendo a individualidade. Essa não é a teoria Vaishnava, essa é a teoria Mayavada, que também veio da Índia, né? São duas escolas muito grandes na Índia, né? A Mayavada e Vaishnava, também tem outras escolas grandes também. Então, dentre a impersonalista tem a Mayavada. Existem outras também personalistas, né? Então, diz assim, que dividiu por algum motivo, que não sabe qual motivo dividiu, acredita-se que para a mônada evoluir, depois perde a individualidade. Então, só para relembrar, né, que essa é a grande diferença, que para Prabhupada, para as escrituras que estão nesse livro, não. A gente faz parte do todo, sai, evolui e quando retorna individual, mantendo a individualidade. É isso aí. E aí eu vou querer saber, por exemplo, aqui já explicamos, né? Essa parte aqui do Gita, esse verso 23. E aí eu querer a opinião de vocês em relação a essa questão do que vocês entendem em relação ao personalismo e impersonalismo, tá? Porque isso é muito importante. Para entender essa filosofia védica, é importante entender o personalismo, diferenciar entre o personalismo e o impersonalismo, tá? Eu vou começar aqui pela ordem que estou vendo aqui.
Eu vou começar pela Eva, depois a Estelinha, depois a Gláucia, a Nene e a Caromila. Se Caromila puder ficar. Vamos lá, Eva. É para falar sobre o que é que eu acho da diferença de personalismo e impersonalismo? Sim, o entendimento que você bom, o entendimento que você tem entre essas duas questões, né? E sobre o verso também, né? E sobre o verso também, se você quiser e você conseguir entender. Bom, eu penso que o impersonalismo seria essa forma de acreditar que Deus é uma energia que está em todas as coisas, né? E o Deus personalista, não, ele não é só uma energia que está em todas as coisas, né? Ele existe como um ser único, individual, e é claro, eu acredito, né, que a energia dele está em todas as coisas, porque o Criador deixa a sua energia na criatura, né? É igual, eu comparando assim, se a gente vai pintar uma tela, por exemplo, eu vou colocar algo meu naquela tela, além da minha energia, né, são as minhas impressões, até inconscientes, que vão ficar naquela tela. Então, algo do Criador está em todas as coisas que ele criou, está a energia do Criador, mas ele não é dessa forma como as pessoas, como algumas pessoas, algumas linhas de pensamento dizem, que Deus é apenas uma energia que está em todas as coisas, em todo lugar. Isso seria o impersonalismo, né? E aí, no caso, diz que não é assim, que Deus é uma personalidade suprema, sim. E claro que a energia dele está em tudo que ele criou, mas ele não é essa energia impersonalista, é uma personagem suprema. Isso, né? Ele também, né? Ele, como você falou, ele não é só a energia, significa que ele também é a energia dele também está em todas as coisas, que é o onipenetrante, né? Aquele que tudo penetra. Porque a gente acredita, né? Que fala que Deus é onipresente, onisciente, e o que mais? Onipotente. Ainda tem o mais, né? Que pra gente acredita que é onipenetrante. Ou seja, além de estar em todos os lugares, penetra todas as coisas, está dentro de todas as coisas. Sim. Então, e além disso, tem a personalidade dele, individual. Ser personalista não exclui a energia. Sim. Eu também acredito que não exclui, ela está em todas as coisas, isso, né? E aí sobre essa separação, né, que a alma nunca... Engraçado que eu acho que o meu livro é o mesmo que o teu, mas tem algumas palavras, não é, que a tradução é diferente. A sua versão ele usa outras palavras. Né, por exemplo, aqui no meu... vai mais atualizada. É uma revisão que foi feita. Foi feita uma revisão. Então, essa daqui não imprime mais. Essa aqui é uma versão antiga. Então deve ser isso. Então, a alma nunca pode ser despedaçada por arma alguma, né? Nem pelo fogo, nem por nada. Então, se a nossa alma é uma centelha infinitesimal que saiu do Criador. O Criador é indestrutível. Se nós somos uma partezinha dele, também somos indestrutíveis, falando de alma. Então, nada pode destruir a nossa alma. Pode destruir nosso corpo físico. Vários corpos físicos, né? Que a gente vai e volta até tomando paulada até aprender tudo que tem que aprender. Mas a nossa alma não pode ser separada, dividida, cortada, morta, assassinada. Isso são coisas apenas do corpo físico. Nada pode terminar com uma alma. Mas, como eu sempre falo, né, eu penso dessa forma, o Criador sempre esteve ali. Não é ele que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos dele.
Então, quanto mais se afasta, como diz a brasa, pode estar incandescente enquanto estiver dentro da fogueira. Tirou dali, ela vai esfriando, né, até apaga a brasa. Tá, então, quanto mais a gente se afasta de Deus, do nosso Criador, né, nós também vamos nos apagando. O que nos mantém a nossa chama acesa é estar conectado ao nosso Criador, ao nosso Deus Pai e Mãe. Então, eu entendo dessa forma, nada pode destruir a alma, mas se a alma vai se afastando, ela vai ficando apagadinha. Né, de luz, de um holofote, ela vai virar uma lâmpada, depois vai virar uma velinha, né, sem luz, quase sem luz nenhuma, mas porque ela se afasta da luz, da fonte divina, né, que é do Criador. Não é o Criador que se afasta de nós. Isso é, e quanto mais se afasta, né, chega até um ponto de virar, de óbito, né? De falecer. Mas a alma não quer falecer. Não é a alma, né? Apaga tanto, se afasta tanto, que é como se não interagisse, né? Mas vai voltar, vai, entendeu? Com a conexão de Deus. E quanto mais se aproxima, mais ela fica incandescente, né? Ela fica com as características da suprema personalidade de Deus, certo? Porque Exato. É isso que nós temos aqui nos Vedas, é nos aproximarmos tanto e termos as mesmas características de Deus, exercendo o quê? A compaixão e o amor, né? E o trabalho devocional, se preocupando com os outros, com os demais, e não pensar só na sua própria, seu próprio ser, né? Para começar, nós nascemos em uma família. A gente precisa de alguém, né? A gente escolhe alguém para ter um relacionamento, né, conjugal. E ela está querendo sair? Ainda está querendo sair. Ana, eu vou então passar para você rapidinho, só você dar uma palavrinha. Não vou deixar você escapulir assim, não. Tá tempo? Tá tempo? Tá. Sim. Já falou agora? Tá. Então, eu também acho que a nossa alma é indestrutível. Não importa o que aconteça com o nosso corpo, não importa em que planeta estejamos, a nossa alma vai ser sempre a mesma, né? E aí essa de personalismo e impersonalismo, eu acho assim, nós somos centelhas divinas, né? Centelhas de Deus. Então a gente vem, evolui, igual a metáfora lá do queijo, né? Do leite e do queijo. A gente vem, aprende, né? O que a gente aprendeu, a gente não perde nunca mais, fica gravado, né? A próxima encarnação, a gente vem com aquele conhecimento, fica ali adormecido, mas no fundo a gente sabe, né? já aprendeu. Então a gente não, na minha opinião, a gente não evolui, assim, em conhecimentos. Com certeza, a gente nunca evolui. Evolui. É sempre evoluindo, sempre, né? Na próxima vida, a partir de onde a gente parou, nós vamos continuando naquilo, né? A gente pode fazer assim, a menos que a gente faça alguma coisa muito grave, né? A gente pode, por exemplo, assim, pode fazer um testezinho, né? Como antigamente tinha aquelas provas, né? Hoje você nasce, tem que fazer a primeira série, a alfabetização, primeira série, segunda série, primeiro ano, e vai até se formar. Aí, mas também tem aqueles atalhozinhos, né? Você não precisa, se você já souber, já for uma criança que já é autodidata, você já pode fazer uma prova e já tem o título daquela série. Já passa para a próxima. Né? Se você está avançado, você faz o supletivo, que você chega mais rápido, entendeu? Exato, isso. Mas tem uma provazinha, né? Vai ter uma provazinha. Vai ter uma prova, mas precisa despertar, entendeu? Isso. É o que eu entendi. Então, sabe o que é? Eu estou com um problema. Eu vou ter que sair, porque eu tô assim, eu vou mudar, vou sair dessa casa. Então eu tô assim, correndo. Tá. Depois eu explico melhor, depois eu escrevo para vocês o que está acontecendo. A gente conversa amanhã. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Então sábado eu vou mudar, então pode ser que eu fique sábado, domingo, talvez na segunda, talvez eu fique sem internet ainda. Tá? Tá certo, tranquilo. Mas depois eu volto. Se Deus quiser, eu volto. Amém. Tá bom? Até mais. Tchau. Tchau. Vamos, Estelinha, quer falar, Estelinha? A Eva terminou? Depois pode ser, tá bom. Estelinha?
Eu acho que, para mim, é muito difícil entender a encarnação, Isso. mas eu acho que a alma é um espírito e nós fazemos parte do corpo de Deus. Eu tenho uma dúvida. A gente nasce, morre para cumprir ciclos. E quando há o perdão? Quando se perdoa? Isso eu fico um pouco bagunçada. Há sempre o perdão. Porque eu acredito que aqui nessa vida a gente evolui. Perdão transforma. Eu estar hoje aqui com vocês, para mim é um ato de crescimento, de evolução. Eu podia estar lá vendo a Globo, a Bandeirantes, ou lendo meus livros, que eu adoro ler. Mas não, eu estou preocupado, eu tô preocupada de alguma maneira em crescer, em evoluir. Então, vocês me dizem que eu estou cumprindo aqui um legado, que eu já vivi muitas vidas e estou aqui nesse momento para apagar os meus pecados que um dia eu pequei. É mais ou menos isso? É isso aí. Tu falou uma coisa interessante, Estelinha, sobre o perdão. O perdão transforma, o perdão muda tudo. Provada fala várias vezes, né? Que a entidade viva pode atingir a evolução espiritual de duas formas. Pelo seu próprio exercício, pela sua própria luta individual e através da compaixão. A compaixão, o perdão é um exercício da compaixão. Porque se alguém te faz algo que te machuca e você perdoa, significa que você compreendeu que aquela pessoa fez aquilo por ignorância e sente compaixão por ela. Então, o perdão é um sintoma da compaixão. Então, somente por compaixão ou pelo próprio mérito, então são essas duas formas de se atingir a liberação. Pelo próprio mérito, o próprio esforço e pelo perdão de outra pessoa, pela compaixão. Agora, quem me perdoa? Quem me perdoa? Uma pessoa Eu sou julgada por quem? O perdão não é julgamento. O perdão significa compaixão. Não é que você... Não, eu sinto assim. No momento, eu estou falando na evolução dos ciclos de morte e vida. Isso. Quem me julga? Isso. Se eu tenho que voltar a viver, se eu estou devendo alguma coisa para Deus, quem está me julgando? Estelinha, a evolução ela é individual. É um processo automático. É um processo automático. Então, no momento que você compreende, que você exerce a compaixão, você mesmo está exercendo o perdão. Você se perdoa. E está evoluindo. E você está adquirindo característica de Krishna. Entendeu? Porque Krishna, no caso do Vaishnava, do Deus, qual a característica do Deus? Não importa o nome. Ele está perdoando todos. Deus sempre perdoa. Entendeu? Então, quando a gente adquire Só essa que própria assim, característica, a gente... Deixa eu dar só um exemplo. Deixa eu uma explicar. Deixa eu interromper. Você é mãe e é avó. Você entende que, às vezes, para educar uma criança, você precisa dar uma puniçãozinha. Porque se deixar ela fazer o que ela quiser, vai ficar uma criança birrenta, mimada, e vai fazer o que quer. Então, por mais que seja um cantinho do pensamento, uma pessoa, um pai, que é uma mãe, que é agressivo, vai castigar de forma severa. Mas Deus não castiga de forma severa. Ele castiga o mínimo possível, o mínimo que é necessário para aquela pessoa individual. Então, se para aquela entidade viva que está naquele nível, ela precisa de tal nível de castigo. Para pessoas mais, de alguma forma maior, que já aprendeu, já é uma pessoa mais obediente, existe uma outra forma de castigo. Então, às vezes, nem precisa mais de castigo. Então, por quê? A gente sabe que para educar alguém, a gente precisa ser um pouquinho dura. Aparentemente é um pouquinho duro, mas a gente entende que aquela aparente dureza faz parte do aprendizado, faz parte da educação.
Mas Deus sempre perdoa. É aquela mãe, né, que dói mais o tapa, a curriada, né, como diz, dói mais na mãe do que na própria criança. Muitas vezes a mãe se machuca muito quando tá batendo, chora porque tá batendo. Na frente não, mas depois se sente mal por ter batido. Mas compreende que foi necessário ter batido na criança, ter castigado a criança para ela aprender. Quando a Karuna fala assim, esses castigos, nós trazemos os nossos próprios castigos, são nossos karmas que nós acumulamos. O que é o karma? Se a gente for uma pessoa que não exercemos bem a nossa compaixão e nosso amor, a gente vai acumulando, podemos comparar no catolicismo, pessoas más, pessoas boas. Se eu sou uma pessoa má, certo? Como você... Eu fico com dívidas, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu fico com dívidas para pagar depois. Então, por isso a encarnação, outra vez. É mais ou menos isso aí. Tá. mais ou menos isso. Entendeu? Agora, todos os seres da Terra vão ter esses ciclos de nascimento e... Morte, do ciclo Ou de existem Sansara. pessoas... Agora sim, Todos os seres vivem no ciclo de Sansara, até de compreender só que tem o exercício do amor e da compaixão. Não é só dívida. Tem como se fosse acumula. O dívida também acumula um saldo bancário, por exemplo. Não só o vermelho, tem o azulzinho também. O azulzinho também. Se é uma pessoa boa, acumula um saldo positivo. Um saldo positivo. Entendeu? Ou se você gasta demais, acumula um saldo negativo. E aí, no caso do Vaishnava, aqui, que a gente está falando aqui, se você conseguir uma espiritualidade assim, elevada, transcendental, se procedeu como a centelha divina, como a suprema personalidade, a depender das suas ações aqui na Terra, você pode passar por um outro estágio, que é o estágio Deva, um estágio mais evoluído. E aí, aqui, a gente compara assim, Jesus, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, são pessoas, né, evoluídas e que eles vieram como avatar. Isso aí é um pouquinho complicado, Estelinha. Eu não vou prolongar isso aí, tá entendendo? Porque Jesus também é um enviado de Deus. É um enviado de Deus, entendeu? Tá falando, eu penso que quis dizer que Jesus é uma entidade que é avatar, significa aquele que desce com algum propósito. Então Jesus veio com um propósito. Com um propósito. É um avatar. Isso que de ajudar a humanidade, entendeu? Então, esses exemplos que a gente tem que perceber, certo? Termos essa percepção, né, do comportamento dessas pessoas, para que a gente também possa se inspirar nessas pessoas. Eu mesmo aqui no meu altar, eu tenho Santo Antônio, eu tenho aqui que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora, certo? Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque eu vejo como exemplo, tá? E tenho também uma imagem do Prabhupada, porque também vejo como exemplo, entende? Claro. Os exemplos são positivos. Eu vou passar... Nós estamos em franca evolução aqui também, né? Aqui, sim. Em franca evolução. O simples fato da gente querer o conhecimento, o aperfeiçoamento, o conhecer, que é muito importante para mim. Eu acho que é uma evolução muito grande espiritual. E se eu pequei, no momento em que eu estou buscando, eu não sou perdoada? Com certeza. Esse julgamento... essa questão assim... Quando você demonstra que você está no processo de arrependimento, porque é dito, né, que o karma pode ser atenuado. Isso é um perdão. Assim, você, por exemplo, estava prescrito, queria... Um exemplo esdrúxulo. Eu estou imaginando agora. Estava previsto para perder uma mão. O que você pode fazer é cortando uma verdura, ter um talhozinho no dedo. É um exemplo. É um exemplo que eu falei aleatório agora. A depender do seu comportamento, a depender da sua evolução espiritual, aí como até o Adwin diz, você pode mudar seu DNA. Entendeu? Você pode mudar, fazer seu caminho, fazer seu próprio percurso. Porque fez o mapa astral
para ver as combinações dos planetas e saber quem é essa personalidade, tomar o autoconhecimento. Todos nós precisamos de ter o autoconhecimento. Através do mapa astral, você pode compreender as suas tendências, tratar as suas tendências e sair delas, e se livrar delas. Exatamente. Não ficar no mesmo ciclo do mapa. Não significa que eu vou conhecer meu mapa astral, eu sei que tal planeta em tal casa me faz ter tendência a cometer tal atividade, então toda vez que eu cometer essa atividade eu vou dizer, é devido ao meu Saturno que está em tal casa. Não, isso é rancor, isso é apego ao personagem. Se eu sei, por exemplo, que meu Saturno está em uma casa que vai me fazer tal coisa, um exemplo, não sei, não estou com um exemplo agora na cabeça. Então eu vou lutar para não cometer essa atitude, para não seguir o roteiro do personagem que tem essas tendências. Tá. Celinha, eu vou passar agora para a Gláucia, porque eu tenho reunião daqui a pouco, 21 horas, eu tenho reunião da escola. Glaucinha, depois a gente retoma, tá? Para ver a compreensão final. Eu só queria que vocês explicassem para mim o que eu não entendi bem. O personalismo é Deus em tudo? É isso? Sim. Deus está em tudo. Aí, ao mesmo tempo, ele é em nós também. Está em nós também. E o impersonalismo? O impersonalismo também tem essa ideia de Deus estar em tudo, porém, para nessa energia. Não tem a individualidade de Deus. Deus não tem... a gente acredita que Deus tem gosto. Ele gosta de tal coisa, ele não gosta de tal coisa. A gente vai entender, tem um capítulo do Gita que ele fala, né? Aquele que não engana, aquele que não quer mal aos outros. Aí ele fala todas as características. Estes são muito queridos a mim. Aquele que não inveja, aquele que não engana, aquele que não faz mal ao outro, é muito querido a mim. Se essas pessoas são queridas para ele, significa que ele tem desejo, ele tem gosto. Ele é uma pessoa com vontade. Significa que as pessoas que são ao contrário daquilo não são tão queridas a ele. Não significa que ele vai abominar essas pessoas. Significa que os mais queridos, que existe qualidade. Todos são queridos. Todas nós somos, como entidade vivas, somos muito queridas para Deus. Porém, as pessoas que não invejam, que não querem fazer mal ao outro, que são sempre derrotadas, são mais queridas ainda. São mais próximas deles, Isso, são mais como próximas. um estadinho de evolução, né? Elas estão mais lá em cima. Isso. Não quer dizer que aí fala, né, que Deus não faz separação de pessoas. No caso, ele não faz separação para diminuir. Ele não se afasta da pessoa, a pessoa que se afasta dele. Mas quando você, por exemplo, se você está na frente do espelho, o espelho está lá parado. Se você der um passo para trás, a impressão da imagem são de 2 passos. Se você der 3, a impressão da imagem são de 6 passos para trás. Mas quando você dá um passo para frente, são 2 passos para frente. Através da imagem refletida. Então, mas a espelho está parada. É mais ou menos isso. Então, quanto mais você se afasta, não é que Deus se afasta de você. É você mesmo que está se afastando. Aí você pode compreender a personalidade de Deus nos passatempos, né? Que tem muitos passatempos com Krishna, certo? Aí, só assim, com o tempo, fazendo outras leituras, avançando mais, é que vai melhorar. Vai enxergar isso mais lá na frente. Isso. Aí é interessante, depois que a gente acabar de ler o Gita inteiro, com a tradução, com tudo, vai demorar um pouquinho, a gente lê só os versos. A gente voltar e ler todo ele completo de novo, lendo só os versos, porque vai arrematar o conhecimento, a gente vai lembrar de mais coisas. Porque a gente já vai ler ele todo, vai ter um conhecimento mais amplo, e daí vai ficar mais... A gente vai compreender muito mais coisas ainda. Eu vou voltar só para fazer o fechamento, né, final, com a Eva, certo? Só para a gente fechar, assim, a compreensão, Eva, assim, uma frase, algo assim que achou interessante e que é bom colocar para todos, né? Eu sei que você tem muito conhecimento aí. Então, eu penso assim, ó, nessa questãozinha de Deus com o filho que está, digamos, num caminho errado, num caminho que vai retardar a chegada dele, né, a meta final. Assim como nós, que temos filhos, né, que somos pais, se um filho da gente faz algo errado, né, como roubar, prejudicar alguém, a gente vai ficar triste,
A gente vai ficar muito triste com isso, né? E a gente fica feliz quando o filho não vai por esse caminho, quando ele é uma pessoa boa, né? Uma pessoa próspera em todos os sentidos, ajuda o próximo, enfim, uma pessoa honesta, correta. Nós ficamos felizes quando o nosso filho está nesse caminho. Porém, tristes com o filho que está no caminho errado, praticando coisas erradas, mas nós não condenamos, nós sempre vamos perdoar o nosso filho. Mas esse perdão que a gente dá ao nosso filho, porque temos o amor de mãe, né, não implica que ele não vá resgatar os males que ele fez. Então ele vai ter, eu sou mãe, eu amo e eu perdoo. Isso não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça do meu filho, não, deixa por isso, não. Por amar que a gente perdoa, mas vamos fazer o nosso filho reparar o erro, consertar o erro. Sim. Então, eu creio que Deus é dessa maneira. Ele fica feliz com os filhos que estão no caminho correto. E os filhos que não estão, ele fica triste. Nem por isso ele deixa de perdoar, e nem porque ele perdoou, ele vai deixar de dar a chance desse filho retornar pela própria consciência e desejar retornar e reparar o erro que fez. Estelinha, Eva, você colocou perfeitamente bem, porque o amor de Deus é um amor incondicional. É comparado com o amor de mãe. A mãe ama incondicionalmente. Ela não ama assim, eu vou amar, eu vou dar o banho do meu filho, eu vou dar a comida do meu filho, porque depois eu quero que o meu filho faça o mesmo comigo. Ela não pensa assim, né? Quando ela está exercendo a função de mãe. Ela faz exatamente por amor, totalmente por doação. Mas a gente fica feliz se esse filho estiver no caminho do bem. Isso. Né? Não vamos ficar triste, nosso coração vai ficar doído se o nosso filho errar, mas vamos perdoar. E perdoar não implica que ele não vai ter que pagar pelo erro dele. Porque a própria consciência de quem errou, em algum momento, porque as leis do Criador estão gravadas no nosso DNA. Pai, Filho e Espírito Santo, o DNA de Deus está em nós e somos filhos dele. Temos o DNA do Pai em nós. Então, isso também se chama consciência. As leis divinas estão todas salvas no nosso inconsciente ou na nossa alma, como quiser chamar, né, no nosso espírito. Então, o perdão de Deus não implica que a gente não vá pagar o erro que fez. A nossa própria consciência vai pedir uma nova chance de reparar o erro. E essa nova chance pode ser um retorno a um corpo físico, a nossa alma, e aí vai se deparar com situações onde ele vai reparar, resgatar aquele erro que ele fez. Aí ele vai ter um ponto a mais no boletim dele, vai subir um degrau, vai voltar ao degrau que ele estava, quando errou, decaiu um degrau, digamos, como um exemplo, vai subir de volta. Sim. Então, é a própria consciência nossa que retorna para pagar, não é porque Deus não perdoou, ele perdoa, porém, nos dá a chance da nossa consciência querer resgatar. Eu só queria pela Bíblia ele fala, estou disposto a te perdoar 70 vezes 7. Está sempre pronto para nos perdoar. Com certeza, sempre. Sim, sempre pronto. Aí eu queria comentar. 70 vezes 70, não é 7, é 70 vezes 70. Daí eu queria lembrar que a Eva falou sobre amor e a mãe falou sobre amor incondicional. Então esse é o verdadeiro amor, que é o amor incondicional, né? Aí a gente se pergunta, faça uma pergunta assim, eu me pergunto, né? Vamos nos perguntar. Quem é que eu amo verdadeiramente? Quem é que eu sou capaz de olhar nos olhos e falar, eu te amo, eu estou com você, não importa o que você faça. Não importa quais sejam as suas atitudes. Você pode fazer, pode matar, pode roubar, pode fazer coisas mais que a gente acha mais abominável possível. Ou pode fazer as melhores coisas possíveis. Eu estou com você sempre, eu te amo. A gente tem essa capacidade, assim, é bem complicado. Assim, que às vezes o mínimo que a pessoa faça com a gente se irrita, se chateia com a pessoa, não quer olhar para a cara da pessoa. Acontece muito disso.
Tu sabe, Caruna, que quando alguém faz uma coisa errada com a gente, consciente ou não, às vezes a pessoa errou por querer e acabou nos atingindo de alguma forma. Mas existe pessoas más, com o coração endurecido porque se afastou da fonte. Tem pessoas tremendamente má, que são os que chamamos de psicopatas, né? Eles adoeceram da alma, eles se afastaram tanto da fonte divina que adoeceram. Essas pessoas são doentes irreparáveis, assim, nesta vida, um psicopata não tem recuperação, né? Mas tá, fora isso, todos nós praticamos alguns erros, às vezes, que acaba atingindo alguém. Sim. Nem sempre por querer, às vezes por querer. Os que têm maldade mesmo, né? Mas, Caruma valeu... Não, ela estava terminando de... Deixa ela concluir o pensamento dela. Caruma, ela valeu um versozinho aqui. Não, é porque o que... Tanto a Graça quanto a Celinha falou... Aí eu achei o verso aqui no capítulo 12. Pode ler a primeira, às vezes às vezes está dentro disso tudo, pode ler. É o capítulo 12, aí começa no verso 13, né? Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para com todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime na felicidade e na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo somente inteligência fixas em mim. Semelhante devoto me é muito querido. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Esse meu devoto não depende da rotina habitual e de suas atividades, que é muito puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores, que não está lutando para obter algum resultado. Me é muito querido. Ele vai continuar, é muito longo. É o capítulo 12, começa no verso 13. Aí depois ele fala, né? Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas boas quanto às coisas ruins. Semelhante devoto me é muito querido. Aí começa, né? Aquele que é igual para com os amigos e com os inimigos, que é equânime, na honra e na desonra, no calor e no frio, na felicidade e na aflição, fama e infâmia. Verso 18. Que está sempre livre da associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Então, é interessante que eu queria chegar era esse verso aqui que eu estava procurando. Então, aquele que é igual para com os amigos e com inimigos, significa aquele que ama a todos. Não importa se você é amigo ou se você é inimigo. Foi feita até uma música, né? A Elba Ramalho, acho que canta uma música assim, há muitos anos a música foi gravada pela Elba Ramalho. Esse CD é um CD inteiro, na verdade. Quem construiu esse CD, o nome desse CD significa Canção do Divino. É um CD não, né? É um disco na época. Essa Canção do Divino foi feita por um devoto para Buragunata. Ele foi um dos criadores do movimento tribalista Tropicália. Ele foi um dos criadores da Tropicália, junto com o Caetano, com o Gil. Só que ele era desenhista. Ele fez aquele Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele que fez o cartaz. Ele é um artista. Ele era mais compositor e desenhista, né? Desenhista que chama? Ilustrador. É aquele que a gente foi É que a gente foi no termo. E daí ele chamou Elba Ramalho, ele chamou Gilberto Gil, Caetano Veloso, várias pessoas públicas que faziam parte desse movimento do Tropicália, que cantaram e fizeram esse CD. Então, o CD inteiro é o Gita resumido. O nome se chama Canção do Divino Mestre. Ele é baiano. É baiano. Sim, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Uma das partes foi a Elba Ramalho que cantou. Sim. Esse livro é a Bíblia de vocês? É considerada a Bíblia da gente. É o livro básico. É o principal. É um básico. Mas ele é uma parte pequena, porque tem uma parte, tem o todo. É o Mahabharata, que é o livro todo. É assim, existe uma história, um livro, uma coletânea de livros enormes, completos. Esse livro é o resumo de todos os outros livros. Está resumido nele. Então, todo o conhecimento a gente pode tirar dele. Se você quiser mais detalhes, aí vai para os outros.
Mas ele é o básico. E é Tá. muito importante. Agora eu vou ter que dar jantar para meu marido. Pronto. Um beijo Então, para assim, todas, você- até A amanhã. Eva estava concluindo o pensamento dela. Oi? Não, só... Não, Até se ela amanhã. precisar ir, Tchau, pode Estelinha. deixar. Um beijo no coração, Estelinha. Amanhã tá Nos em casa. vocês todos também. Fica com Deus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Amém. Pode concluir, Eva, seu pensamento. E Glaucinha também para falar um pouquinho. Então, o que eu estava dizendo, falei de psicopata, tá, coisa e tal, porque esses fazem o mal por prazer de ver a pessoa sofrer, por prazer de prejudicar. Eles são doentes da alma. O psicopata não é doente do corpo físico, eles são doentes da alma, mas o corpo físico vem doente. Sabe, o cerebelo nosso, que é todo, as duas glândulas aqui, ele é todo enrugadinho, que nem o cérebro é todo enrugado, o cerebelo é todo enrugadinho. Os psicopatas, o cerebelo, nos pontos que correspondem ao sentimento, é liso, eles já nascem, é todo liso. Isso foi estudado por uma médica americana, que ela estudava... ela estudava o cérebro de psicopatas depois que eles morriam na prisão, geralmente na prisão. Ela estudava. Então, os psicopatas, aqui onde a gente tem, é todo enrugadinho, né? O ponto onde corresponde ao sentimento, o deles é totalmente liso. Então, a alma já é doente. A alma já vem há tantos milênios se afastando do Criador, que a alma adoeceu. Ela é má por prazer. E quando essa alma nasce, imprime no corpo físico aquele defeito da alma. Então, as glândulas vêm lisa, onde corresponde. Por isso que eles não têm sentimento. E prisão não recupera, porque ele é doente, tá ali. Aquilo não cura, não tem como pegar o cerebelo, passar ferro, melhorar, recuperar. Não tem. Ele já nasce. A alma doente imprime no corpo físico quando nasce a doença que ela trouxe, que ela criou em vidas passadas, esses males que a gente estava falando agorinha, que Deus dá a chance, perdoa, mas dá a chance dele retornar e pagar, recuperar, né? Só que eles permaneceram tanto tempo afastados da fonte divina que é muito difícil eles recuperarem. Então, o Criador vai ter que ver um lugar onde eles possam se recuperar, sofrendo muito, recebendo todo o mal que eles causam ao próximo. Até um dia eles perceberem que para se curar é preciso se afastar, se aproximar de Deus de novo e começar a busca. Mas então, tirando essas pessoas que são doentes do corpo e da alma, do corpo, da área emocional, porque eles não são doente mental, eles são doentes do caráter e não têm sentimento, mas eles fingem, são ótimos atores. Eles fingem tão perfeitamente que as pessoas acreditam. E quando eles choram, ele não está sentindo, eles choram por imitação. Ele não sente, é doente a área que corresponde ao sentimento. Ele chora por imitação e a gente acredita, de tão perfeito ator que eles são. Essas pessoas, nos estudos, na gnose, a gente chama zumbis, como eles se afastaram tanto de Deus, como se tivesse acontecido um corte, pelo afastamento deles, a brasa deles apagou, se afastou tanto da fogueira que apagou. Então, eles se tornaram almas doentes. A gente chama de zumbis. Eles estão praticamente por conta própria, porque Deus nos respeita, Ele não nos força a buscá-lo, Ele espera que a gente busque, Ele não empurra o remédio goela abaixo, Ele nos respeita, nos deu livre-arbítrio para escolher buscá-lo ou se afastar. Então, Ele nos respeita, né? O dia que esse ser decidir que quer mudar e começar a busca, Deus está lá, pronto para acolher, e o perdão sempre está feito. Então, mas tirando essas pessoas, esses zumbis, nós, como pessoas normais, que não somos psicopatas,
também às vezes fazemos um ato que acaba prejudicando alguém, alguém muito sensível se fere com coisas que fazemos, mas nós podemos nos sentir ferido, magoado, doloridos com alguma coisa que alguém nos fez, conscientemente ou não. Mas por que a gente se sente ferido? Porque é amor. A gente não se sente ferido com um estranho que passou por ti e te falou um palavrão. Tu vai olhar assim, embora, não te conheço. Passou. Mas se é uma pessoa que tu ama, vai te doer profundamente. Porque a gente ama tanto aquela pessoa que a gente não seria capaz de prejudicá-la. E inconscientemente a gente acredita que a pessoa é o mesmo que a gente. Não faria nenhum mal pra gente. A gente não para pensar, eu vou amar essa pessoa porque ela nunca vai me fazer um mal. Não, inconscientemente a nossa alma espera, sem esperar, que a pessoa seja o mesmo, tenha o mesmo amor por nós, porque a gente inconscientemente julga o outro pela gente. Se eu tenho um bom sentimento pela pessoa, naturalmente eu acredito que a pessoa também tem. Mas aí essa pessoa faz algo que nos fere, ou fere nossos princípios, ou fere de alguma forma. Se for um desconhecido que a gente não ama, não vai te ferir da mesma forma. Então é o amor. A gente foi ferido porque é o amor. A gente se sente ferido porque era amor o que a gente tinha. E a gente, quando tem amor, não espera ferimento. A gente espera sem esperar. Não é aquela coisa, eu vou gostar dessa pessoa para ela me dar alguma coisa, não. A gente espera sem esperar que essa pessoa tenha o mesmo amor que a gente tem por ela. Mas aí ela vai e faz alguma coisa que fere profundamente porque é amor. Se não fosse um desconhecido qualquer que fizesse a mesma coisa, tu nem liga. Vira as costas e vai embora, não deixa a pessoa para lá. Entendeu? Então é tudo amor. Interessante. No final das contas. É isso, é mesmo. Interessante essas observações. Me fez refletir bastante aqui. Glaucinha, quer deixar a palavrinha final? Não, eu aprendi demais hoje. Muito mesmo. Então, Nunca é demais. Sempre dá A pra gente, ver mais. Eva, a gente aprende e ensina todos os dias, né? Aprende e ensina toda a vida, até morrer, que nem língua portuguesa. Tu morre e não aprendeu todas as regras. Né?